Oi, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou Lenisa Lucena. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Assumo o Controle do seu TDAH. Eu vou te explicar como que adultos com TDAH podem deixar de procrastinar em 4 semanas e definitivamente assumir o controle do seu TDAH. Você pode estar pensando assim: será que realmente é possível deixar de procrastinar? Eu já tentei de tudo e não consegui lidar com o meu TDAH, com a minha hiperatividade, desorganização, confusão mental. Cheguei até desistir de buscar uma solução. Perdi a esperança. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Mas sabe de uma coisa? Eu também tenho TDAH, eu também sou TDAH. Então eu entendo perfeitamente o que você está pensando, o que você está sentindo nesse momento, assistindo isso tudo aqui que eu estou te falando. Porque se eu não tivesse conseguido controlar o meu TDAH e deixado de procrastinar, talvez eu também duvidasse de mim mesma. Como, de fato, eu duvidei durante muito tempo. Por isso, dá uma olhada nessas pessoas que também conseguiram controlar o TDAH e deixarem de procrastinar. Assim, não sou só eu falando. Tem mais pessoas que você pode, se identificar de repente. Bom, fazer o De Volta para o Trilho, né, o programa Parando de Procrastinar em 4 semanas, foi algo imprescindível na minha vida, né? Porque me trouxe principalmente uma coisa, que é clareza. A clareza de perceber que eu tenho uma tendência a excessos, né, de pegar muitas coisas ao mesmo tempo, dificuldade de dizer não para os outros e para mim mesma. Então, o De Volta para o Trilho me trouxe ferramentas, né, que eu fui aplicando no meu dia a dia, e com essas ferramentas eu falo que foi me colocando no trilho, né, de ter clareza do, opa, qual é o meu objetivo? Se eu tenho um objetivo maior, então eu preciso realmente selecionar, escolher aquilo que eu preciso fazer e o que eu preciso deixar de fazer para eu conseguir o que eu desejo. Sem esse foco e sem essa clareza, eu não estava indo para lugar nenhum. E agora eu percebo um direcionamento, eu percebo que eu estou num caminho que eu tenho um norte. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. E as ferramentas na academia, ela vai proporcionando com que eu aplique no meu dia a dia, né, esses ajustes que precisam sendo feitos. Adoro, né, o próprio título do projeto é maravilhoso. É, é uma constante de estar se pondo no trilho o tempo inteiro. Então, permite essas ferramentas com que eu me ponha no trilho. Quando eu comparo minha vida procrastinadora antes, né, do De Volta ao Trilho e depois do De Volta ao Trilho, eu falo que hoje assim está em 30%, coisa que antes era 90%. Então, o ponto-chave para mim, dentro desse processo, né, do deixando de procrastinar, é a clareza para eu realmente ter foco no que eu quero e assim eu consigo deixar de procrastinar. Porque sem clareza a gente fica enxugando gelo, né? A gente enxuga gelo. Então, eu digo que aí melhorou 90% da minha procrastinação. Com relação aos encontros que a gente tem semanalmente, eles são muito válidos, né? Porque é um momento de troca mais próximo com a Lenisa e o momento da gente realmente tirar aquelas dúvidas que às vezes ficam, né? Quando a gente está ali, existe a plataforma, os vídeos não são muito bem explicados, as aulas são muito práticas, só que sempre fica alguma dúvida e outra. Então, nesses encontros que a gente tem semanalmente, tem essa oportunidade de tirar essas dúvidas e, claro, ter um contato mais próximo ali com a Lenisa, né, que ela explica as coisas com muita clareza. Então, agrega demais no nosso crescimento, né? No meu crescimento, agrega muito. Bom, se você está com dúvida de entrar na Academia da Emoção, posso dizer para você, sua dúvida acabou agora. Porque se você se identifica como TDAH, está dentro de uma comunidade de pessoas que funcionam como você, é algo que eu falo, é libertador. É um acolhimento, você tem ferramentas, tem clareza, tem tudo que você precisa. Então, o forte, além de você ter o conteúdo, que é o conhecimento, as atividades práticas, mas ter a comunidade de pessoas que funcionam como você, isso não tem preço.
corre para a academia da emoção, porque é lá onde você vai encontrar seu lugar. Através do Instagram e do YouTube, comecei a acompanhar os vídeos dela e logo em seguida acabei fazendo o treinamento dela, o treinamento da academia de emoção. Você consegue acessar um conhecimento incrível, prático, de uma maneira muito fácil e simples, que procrastinava, nem sabia que estava procrastinando. Tamanha era a minha procrastinação e minha inconsciência sobre o meu comportamento, sobre o que eu fazia. E a partir do treinamento que eu fiz com a academia de emoção, eu, além de ter tomado consciência sobre como eu procrastinava, eu aprendi maneiras e ferramentas para diminuir esse comportamento procrastinador. Tenho claramente sentido na minha vida, desde que eu fui diagnosticado nesse tratamento, o nível de procrastinação diminuindo cada vez mais, e estou muito contente, porque realmente mudanças práticas e reais na minha vida. É totalmente possível você ter uma mudança significativa em 4 semanas, porque o programa é incrível, ele é muito bem feito, ele é muito claro, ele é muito objetivo. A única possibilidade que teria de você não ter resultados incríveis seria a tua falta de comprometimento. O material ele vai te dar um apoio incrível, e se você realmente estiver decidido a fazer, eu não tenho dúvida nenhuma que você, assim como eu, vai ter resultados. E para você que está em dúvida se realmente você deveria ou se vale a pena você participar da Academia de Emoção, a decisão única e exclusivamente sua. E que bom, porque você é o único que pode fazer alguma coisa e realmente mudar a tua vida. Então, se você não tiver decidido, não faça, porque não vai ter resultado. Agora, se você realmente quiser assumir as rédeas da sua vida e realmente ter responsabilidade sobre quem você é e quem você quer ser, o conteúdo está pronto, só basta você querer fazer. Pesquisando, cheguei até aos vídeos da Lenisa e aí fui me encontrando, né? Os vídeos da Lenisa, os atendimentos da Lenisa foram assim de extrema importância para que eu pudesse compreender, me reconhecer, ter as primeiras ferramentas para, dentro dessa nova forma de me enxergar, conseguir dar esses primeiros passos. E assim, eu agradeço muito mesmo a Lenisa pelo seu trabalho, né? Porque realmente fez uma diferença muito, muito grande. Estou aprendendo a respeitar os limites e as condições de TDAH, ainda me familiarizando, apesar da gente viver isso, né, 24 horas por dia durante toda a nossa vida, você perceber com esse outro olhar é algo muito diferente, né? Parece que é fácil pensando racionalmente, mas na prática isso leva um tempo. Mas aí eu paro, aí eu uso o exercíciozinho da Lenisa, né? Vamos avaliar a situação real. Assim, faz muito pouco tempo, né? Não deu tempo ainda para tudo isso assentar, entrar no eixo. Porém, eu vejo essa solidez, utilizando as ferramentas, né? Uma das grandes dicas que a Lenisa assim, iluminou e que vem me ajudando muito no dia a dia prático é identificar as crises do TDAH, né? Quando eu estou numa crise de hiperatividade, quando eu estou numa crise mais depressiva, como que eu lido com isso, né? E aí eu consigo me planejar e me programar melhor, porque como eu já sei que vai ser daquele jeito, né? E tendo as ferramentas eu já vou conseguir superar pelo menos grande parte daquilo, ou pelo menos já vou conseguir me programar e planejar e não vou ficar ali tentando, forçando, né? Que era o que eu sempre fiz, aí gera mais frustração. Então, no nível prático, isso foi uma das coisas que eu acho que mais me ajudou, saber identificar as crises de TDAH, porque isso a gente não encontra em leitura nenhuma. As ferramentas práticas de organização, né? Principalmente quando a gente está ali muito perdido, eu vinha de um momento que eu estava muito sem saber onde eu estava, então as ferramentas para conseguir me organizar, mas respeitar, né? Eu estou procurando respeitar essa necessidade de um tempo para sedimentar tudo isso, né? Sedimentar esse novo momento, essa nova forma de me enxergar, sedimentar o aprender a utilizar de uma forma mais contínua essas ferramentas, até que elas se tornem a rotina. Então, ainda não se tornou tudo rotina, mas várias coisas já foram inseridas e já estão me ajudando muito. A gente que é TDAH muitas vezes se sente um tanto quanto sozinho, diferente, né? E esse apoio de quem entende de fato o que é, como se sente, e as necessidades, e aquilo que funciona, é essencial. Já é preciso um esforço com ajuda. Sem ajuda, às vezes eu imagino que seja quase que impossível, né? É claro que com força de vontade a gente consegue, mas a gente sabe que a força de vontade para um TDAH
ela às vezes até atrapalha, porque a gente força demais. Então, esse auxílio, todas as dicas, toda a vivência da Lenise, principalmente toda a sensibilidade que ela traz, né? Todo o acolhimento que ela traz, são de extrema importância e trazem uma base muito sólida para um novo momento e para uma nova realidade. Agora você viu que sim, é possível pessoas com TDAH deixar de procrastinar e assumir o controle do seu TDAH, certo? Mas antes de eu falar sobre o método que irá te fazer deixar de procrastinar, é muito importante eu te explicar como que eu cheguei nesse método. Hoje você me vê aqui desse jeito, tranquila, controlando a minha fala e emoções. Pode nem parecer que eu tenho TDAH, não é mesmo? Sei lá, pode de repente parecer que eu sou normal até, né? Normal ninguém é, né, gente? Brincadeiras à parte. Mas antes de eu assumir, o fato é que antes de assumir o TDAH na minha vida e conhecê-lo de verdade, tudo era muito difícil. Quando eu morei em Brasília em 2013, mais ou menos, por aí, eu era uma executiva em uma multinacional e apesar disso, eu seguia me achando estranha. Sabia que tinha algo errado, sabe? Tinha algo estranho comigo. Eu não me encaixava e eu me sentia muito insegura emocionalmente. E às vezes até parecia uma criança em certos comportamentos. Principalmente quando as coisas não davam certo, sabe? Então eu vivia naquela sensação diária, sabe, de dívida, que eu poderia fazer mais, uma luta constante para realizar no prazo e sem erros. Eu deixava tudo para a última hora. Não me organizava, eu não conseguia planejar com antecedência. Sequer uma simples apresentação para o cliente eu deixava lá, ó, no último segundo, aquela adrenalina batendo, estava lá eu fazendo. Imagina só, eu atendia, viajava para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Imagina o excesso de opção que eu tinha. Eu não sabia decidir em que priorizar ou não. Isso me matava, minha ansiedade ia lá para cima. E eu acabava procrastinando em tudo e mais um pouco, tá? Isso sim, tá? Me fez ter um transtorno de ansiedade generalizada e, por consequência, uma depressão. Foi bem difícil, sabe? Não gosto nem de lembrar. Sem falar da montanha-russa emocional, sabe? Constante. Que parecia que eu queria, depois não queria mais, aí uma simples saída com os amigos já me deixava ansiosa porque eu tinha medo de decidir. Então eu não conseguia assumir esse compromisso, sabe? Eu era rondada constantemente por esse sentimento de incapacidade. Então eu entendi que eu precisava buscar a ajuda de um profissional. Primeiramente eu fui uma neurologista que, perguntando pra ela, né, falei, gente, tem alguma coisa errada na minha cabeça, me ajuda? E não é que eu descobri que tinha mesmo, gente, eu encontrei. A minha suspeita se tornou fato. Eu fui diagnosticada com TDAH aos 30 anos e tudo começou a fazer sentido. Tudo aquilo que eu tinha passado até ali pareceu claro, estava explicado. Por que eu era como eu era? Tinha TDAH. Então eu fui buscar ajuda. Não encontrei. Não ajuda eficiente. E é claro que eu cansei de buscar ajuda e decidi me capacitar para vencer meu maior desafio, o TDAH. Segui todas as receitas para isso. PNL, hipnose, coach, imersões, psicanálise, andragogia, psicopedagogia e até mesmo terapias espiritualistas alternativas. Acredite, eu investi mais de um valor de um carro popular. E apesar de todo esse conhecimento adquirido ser assim muito bom, de excelência, eu seguia me sentindo incapaz, muito incapaz, de conseguir colocar em prática no meu dia a dia algo que funcionasse. Eu seguia me sentindo incapaz de colocar em prática no meu dia a dia tudo isso. Entendi que a minha cabeça não funcionava com todas essas informações soltas, pois elas não foram feitas por uma mente TDAH. Eram muito boas, mas não funcionavam para mim no dia a dia. Eu entendi que eu precisava estruturar todo esse conhecimento em um formato que eu conseguisse aplicar na minha vida diária. Foi quando eu desenvolvi o meu próprio método educacional para tratamento de TDAH adulto. Adivinha quem foi minha primeira cobaia? Euzinha. E pelo jeito deu certo, né? Tô falando aqui com você e eu percebi que com esse método eu poderia fazer diferença na vida de outros adultos com TDAH.
e ajudando eles, ajudando você, quem sabe, né? A cortar caminhos e não passar por tudo que eu passei sozinha. Porque foi dose passar por isso sozinha, viu? Imagina, uma mente TDAH perguntando e respondendo o tempo todo. Não foi fácil não, não desejo pra ninguém. Tava aí, finalmente o meu propósito de vida, ele se tornou claro. Esse chamado me levou a compartilhar todo esse conhecimento no YouTube e falar cada vez mais sobre o TDAH. Era simplesmente irresistível e eu comecei a fazer isso em 2016. E hoje, gente, o meu canal do YouTube já tem mais de 31 mil inscritos, com vídeos que já tem mais de 200 mil visualizações, sem falar dos comentários. Esse conteúdo eu sei, porque eu recebo também os comentários, então eu sei que ele tem ajudado milhares de adultos com TDAH no Brasil e no mundo. Sim, e no mundo. Internet é maravilhosa, né? E pra mostrar do que eu tô falando, dá uma olhadinha no comentário dessas pessoas aqui. Eu consegui compreender que o problema não é o TDAH. Ele, na real, não é meu inimigo. Muito pelo contrário. Ele faz parte de mim. Eu entendi que o TDAH é o meu superpoder. Pois é através dele que consigo ir além do óbvio, sentir o sutil, perceber o que está além do racional. E pensa, né? Uma pessoa que pensa, racionaliza tudo. Sabe o que acontece quando a gente não compreende algo na vida? A gente nega e buscamos nos proteger. Sendo que, na verdade, estamos lidando apenas com o medo do desconhecido. E quando buscamos informações sobre a situação e temos clareza, passamos a compreender melhor e tudo fica mais fácil. Certamente você já passou por isso, né? É exatamente isso que acontece também em relação ao TDAH. E eu posso te dizer que a diferença da Lenisa antiga para a atual que vos fala aqui, é que eu adquiri conhecimento sobre o que me incomodava, sobre aquilo que eu tinha medo. E aí então eu tive clareza. E hoje eu sei lidar com o TDAH na minha vida. Agora sei como o TDAH funciona em mim. Eu me tornei autoconsciente. Ou seja, minha vida ficou infinitamente mais fácil do que antes. E obviamente, ainda eu enfrento desafios, né, gente? Lógico. Mas eu diria que eu passo por eles sem muitos danos colaterais, sabe? Com mais leveza, clareza e, sobretudo, com menor tempo. Se você ainda acredita que o TDAH é seu inimigo, se você tá aqui em guerra com a sua desatenção, falta de foco, procrastinação, impulsividade e tantas outras questões que você não consegue nem enumerar, desculpa eu te dizer, mas o buraco é muito mais embaixo. Acredita em mim. E tá na hora de você olhar de frente. Mudar a sua consciência. Sabe? De uma forma que você possa se relacionar com esse transtorno de uma maneira mais leve, mais saudável. Este é o momento de você se dar o maior e o melhor presente da vida, assim como eu me dei um dia. Conhecimento. E assim você vai poder entender de uma vez por todas que o TDAH não é seu inimigo, assim como eu também entendi. Na verdade, ele é seu superpoder. Eu posso te dizer assim, sem medo, que com o conhecimento certo, sim, é possível assumir o controle do seu TDAH. E isso é possível, na maioria das vezes, resolvendo apenas um único problema do TDAH, a procrastinação. Então, vamos lá. Eu falei um monte de coisas aqui pra você e eu preciso reforçar o que falamos até agora para que você entenda com clareza, combinado? Você viu o depoimento de alguns casos de pessoas que conseguiram controlar seu TDAH e que aprenderam a lidar com esse transtorno. E hoje, com clareza mental, conseguem assumir o controle do TDAH e ter uma vida mais fácil, mais tranquila. Nós vimos que se deve buscar ajuda profissional e confirmar o diagnóstico, mas que somente isso
não vai resolver os comportamentos autossabotadores que muito provavelmente você tem aí como TDAH, né? Eu expliquei que a busca por conhecimento sobre o TDAH e como ele funciona em você é fundamental para que a mudança aconteça. Com o conhecimento correto, é possível sim assumir o controle do seu TDAH. E nesta segunda etapa, você vai entender como que resolvendo apenas um único problema do TDAH se torna possível assumir o controle do seu TDAH, a procrastinação. Sabe, eu também tenho TDAH e entendo perfeitamente se você estiver pensando que isso tudo parece bom demais para ser verdade. Eu já tentei várias coisas e, é claro, eu já me frustrei muito por desperdiçar meu tempo e, infelizmente, dinheiro. Como assim, resolvendo apenas a procrastinação, é possível assumir o controle do TDAH? Por isso, dá uma olhada nessas pessoas que também conseguiram controlar o TDAH e deixaram de procrastinar. Confere. A Academia da Emoção tá me orientando e está me auxiliando bastante para mim cada vez descobrir mais e tentar melhorar os sintomas que eu tenho. Eu acredito que o conhecimento sobre como você deixar de procrastinar é algo que vai ter, bem como diz o programa, né? De volta ao trilho, né? Você tem que ter um auxílio de alguma forma, porque sozinho o TDAH ele não consegue, ele, por mais que ele se esforce muito, a qualquer momento ele pode desistir. Esse Academia da Emoção da Lenisa é muito interessante por causa disso, porque vai te auxiliando, sempre tem alguém conversando com você, pessoas que têm o mesmo problema, que conhecem o que é ser TDAH, né? Isso que eu acho que é o mais interessante. O auxílio de todos aí é o que te ajuda a focar e seguir em frente. A minha opinião é de que 100% vale a pena, principalmente para quem está sem uma direção. A Lenisa e os outros e as pessoas que auxiliam ela te dão uma direção bem interessante, porque às vezes você não sabe nem para que lado você correr. E para mim funcionou porque eu entrei na Academia da Emoção, eu entendi o problema, eu vi soluções e é o que eu estou fazendo. Para mim, até agora, valeu a pena 100%, faria novamente. E sem contar que você conhece pessoas e pessoas que têm o mesmo problema, que têm as mesmas dificuldades, e isso encurta o caminho da tua vitória. Os meus 2 filhos têm déficit, transtorno de atenção. Tive muita dificuldade com os 2 diagnósticos, porque a minha filha, ela é do tipo desatenta, mas ela não veio com a hiperatividade. O meu filho é super hiperativo. E aí eu comecei a perceber que para o meu filho eu precisava sair da caixinha. E aí a Lenisa me trouxe exatamente essa resposta, que é uma coisa assim, ó, o papo é reto, é isso, isso e isso. É muito mais fácil alguém falar para você, ó, cara, você está perdendo tanto tempo para inventar a roda, ela já está feita. Você tem que rodá-la. A Lenisa é muito, muito bem capacitada. Ela é uma pessoa muito bem formada. E tudo que me traz clareza é muito bacana, porque a gente olha, eu achei que eu estava fazendo, mas ó, não estou fazendo. Entendeu? Isso para mim foi fundamental. E eu amei, simplesmente eu amei a gente chegar e aprender a se programar para médio e longo prazo. Eu achei inacreditavelmente importante para mim. Mas é isso, entendeu? Você tem que acordar e se disciplinar. E a partir do momento que você começa a se disciplinar, você vai cair, porque a gente tem TDAH, a gente faz umas coisas que às vezes a gente morre de raiva da gente, mas tu tá naquele foco, você tá naquela disciplina, entendeu? Fim, não existe outro caminho. Disciplina, se compromete contigo. Acabou. A Academia da Emoção tem sido uma porta que Deus abriu para mim, uma porta que eu estava precisando muito. Está sendo
não um curso, mas um diferencial na minha vida. Antes de conhecer a Academia da Emoção, a minha procrastinação era muito mais exacerbada do que é hoje. Se eu procrastino ainda assim. Com certeza, como todos nós, acho que todo TDAH ele vai procrastinar, vez outra, né? Mas, através da Academia da Emoção, eu consegui obter a clareza que eu tanto precisava. Parece que estava tudo escuro e, de repente, a coisa foi clareando para mim. Então, eu pude ali obter ferramentas para começar a caminhar e a me entender. Se você está com dúvida, se existe alguém que tem dúvida hoje de entrar para a Academia da Emoção, né? Se dá essa oportunidade de entrar para a Academia da Emoção, eu digo para você se dar essa oportunidade. Eu sei que tem muitos cursos por aí pela internet, tem muitas pessoas que são boas, sim, em falar sobre TDAH, mas a Lenisa entende, porque ela vive isso, aliás, ela vivenciou e ainda vivencia isso. Então, ela consegue entender cada dificuldade nossa. Então, eu creio que, uma vez a gente entrando, as portas se abrem, você começa a se ver e ver outros assim como você, porque não é só um lugar, um mundinho ali, é uma comunidade. Então, numa comunidade, todo mundo se ajuda, um aplica uma coisa para o outro, quando você diz algo, o outro lembra de uma outra coisa que viveu. Então, ali, você consegue se aprimorar e a caminhar rumo ao fim da procrastinação. Eu vejo muita gente falando sobre TDAH, muita gente mesmo, hoje em dia cada vez mais. Mas quando eu cheguei lá na Lenisa, em busca no YouTube, parece que eu me identifiquei muito. Eu conheço o trabalho da Lenisa um pouco mais a fundo, apesar de ser tão pouco tempo. Por quê? Porque eu gosto de ver as lives dela na quinta-feira, e muita gente às vezes acaba olhando com um olhar meio de desconfiança. Será? Muita coisa não funcionou na minha vida. Eu acho que muitos TDAHs pensam isso, e eu também pensava muito isso. A Academia da Emoção me ajudou, a Lenise, o trabalho dela, me ajudou a ver a luz no fim do túnel mesmo. E que sou eu que tenho que chegar até lá. E a Legal. procrastinação tá diminuindo cada vez mais. Isso eu tô achando mágico. Esse foi um dos motivos também que eu achei o máximo, os encontros semanais com outros TDAHs, que eu percebi que são tão diferentes de mim. E algo que eu quero muito é também deixar bem claro na minha mente os projetos a médio e longo prazo, né? Nos 6 meses. É meu sonho poder fazer coisas que eu sei que vão me fazer, que são importantes para mim, para colocar isso no cronograma de vida, né? E aí, você que está pensando em fazer academia da emoção, eu te aconselho. Você só vai ficar malhado se você pegar lá pegar firme na academia, né? Como se fosse para pegar músculo, você precisa trabalhar a cabeça. A nossa cabeça, ela funciona de uma maneira específica. A gente precisa entender a natureza dela e saber como exercitar ela para ela trabalhar a nosso favor. A gente já exercitou ela muito de uma forma meio errada, né? É que nem quando a gente vai na musculação e pega o aparelho e faz de uma forma errada, sem o instrutor estar vendo. A gente vai ter uma hérnia de disco. A gente passou a vida inteira usando a cabeça, às vezes, de uma maneira um pouquinho equivocada e criou umas hérnias de disco. Agora está na hora da gente se exercitar, né, de uma maneira legal, com ferramentas boas. Não venha procurando milagre. O milagre está em você. Você vai construir isso pouco a pouco. Esquece um pouco as terapias que você já deve ter feito. Eu já fiz muitas que não deram resultado, porque o legal da Lenisa é que ela tem TDAH, né? E todo mundo que está no grupo, que a gente se vê, tem TDAH. E são TDAHs de formas diferentes. A gente vai aprendendo a se entender e se compreender. E acho que é isso. Eu acho que vale a pena. É dolorido, né? A nossa caminhada é dolorida, a vida é um desafio. A gente está aqui na escola da vida, mas quanto mais serenidade a gente vai buscando trabalhar na gente,
mais leve a vida vai ficando e mais aberto a gente vai ficando para novos aprendizados. E é assim que eu aconselho vocês virem. Se você procrastina e tá aqui comigo, parabéns! Você é um sobrevivente. É sinal de que você é muito mais inteligente do que você imagina. Afinal, você deu um jeito, mesmo sem o conhecimento, de chegar aqui na vida. Só você sabe o preço que você pagou por isso, né? Não foi fácil. A boa notícia é que pode ser mais leve, pode ser diferente. E eu vou te explicar como isso é possível. Mas antes de explicar como deixar de procrastinar irá te ajudar a assumir o controle do seu TDAH, eu preciso te falar sobre o que é procrastinação na vida adulta de um TDAH. A procrastinação, ao contrário do que muitos pensam, não diz respeito a fazer apenas, e sim também em aprender o como e o porquê fazer. A procrastinação não tem nada a ver com organização e preguiça, como muitos pensam. Eu digo isso porque eu tô cansada de escutar de TDAHs, né, que me acessam, me procuram, que, principalmente, né, os TDAHs oficialmente procrastinadores, que se tivessem mais organização, menos preguiça, a vida estaria resolvida, estaria ganha. E certamente não procrastinariam. Aliás, esse é o motivo da procrastinação. Acredite, essa é a maior mentira que você pode falar para si mesmo. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que vai te manter na procrastinação. Isso acontece porque nunca ninguém ensinou ao TDAH a deixar de procrastinar. Você já pensou nisso? A procrastinação é um comportamento. E quando ela ocorre, é porque faltou algo que deveria ter sido resolvido antes. É isso aí. A procrastinação é apenas a pontinha do iceberg. É a parte do TDAH que você consegue ver e sentir. Sabe por quê? Porque ela incomoda. Ela atrapalha a sua vida. E tudo aquilo que atrapalha, a gente dá atenção e tenta resolver. Mas o problema não está naquela parte que você consegue ver, e sim na parte que você não vê. Que é a dificuldade de dizer não para satisfação imediata, a falha nas suas funções executivas, a falta de clareza mental, esse monte de confusão, esse caos da sua mente, a miopia temporal, a desregulação dopaminérgica. Resumidamente, a procrastinação acontece porque o TDAH não sabe lidar com as emoções e não consegue controlar os impulsos. Básico. Não tem nada de básico, né? Isso acontece porque nunca ninguém ensinou o TDAH a ser TDAH. Afinal, a maioria das pessoas não é TDAH, portanto, não consegue entender como que a nossa mente funciona. Na verdade, né? Eu que lute com o meu TDAH, né, gente? Você que lute com o seu TDAH. O povo não tá nem aí. Tá tudo certo. Na verdade, tá tudo certo mesmo isso. E tá tudo bem. Porque o problema não tá no resto do mundo. E sim, na capacidade de se adaptar. Darwin que diga. E muito provavelmente é por isso que você tá aqui. Porque você tá querendo evoluir, não é mesmo? Mas eu tenho uma notícia que não é muito boa para te dar. Te prepara que é bombástica, tá? Essa notícia. O TDAH, ele não deixará de procrastinar totalmente. É isso aí. O TDAH não deixará de procrastinar totalmente. Mas por que isso? Simples assim. Porque o TDAH nunca vai deixar de ter TDAH. O neuroatípico sempre vai ser um neuroatípico. Mas Lenisa, como você está me fazendo a proposta para deixar de procrastinar em 4 semanas, se você acabou de me dizer que o TDAH não deixa de procrastinar? Então quer dizer que não é possível? É isso? Te respondo, claro que é possível. Todos vão conseguir? Não. O que eu quero que você entenda? Que essa ideia de que você que é TDAH nunca mais vai procrastinar na sua vida não existe. É ilusão. Sabe por quê? Porque basta uma frustração, uma quebra de rotina para você se perder. Você concorda comigo? Olha para tua vida.
Reflete aí, beleza? Deixa eu te contar uma coisa. A grande virada de chave na minha vida foi quando eu aceitei que nunca deixaria de procrastinar 100%. E é importante para você que é TDAH aceitar que funcionamos diferente e que o problema não é cair. Gente, todo mundo cai, todo mundo se perde em algum momento. Mas sim saber como se levantar o mais rápido possível. E ainda mais, tá? Ainda melhor. Tendo as ferramentas certas, dá para desviar e evitar o ciclo que se repete. Na verdade, é muito importante aprender a identificar quando que está começando esse ciclo da procrastinação e utilizar técnicas para lidar com isso quando surgir. É isso. E assim, eu posso afirmar com convicção que com o aprendizado certo vai ficando cada vez mais fácil evitar a procrastinação e lidar com ela. E digo mais, para cada pessoa é diferente, vai ser diferente. Algumas pessoas eles vão ter resultados mais rápidos, outras vão conseguir perceber resultado em apenas alguma área da vida. Mas assim é para qualquer coisa na vida. O resultado ele não chega igual para todo mundo. Tudo depende do momento de vida de cada pessoa. Sim. O que eu posso dizer é que considerando tudo que eu te expliquei até agora e pela minha experiência pessoal e resultados comprovados de mais de centenas de pessoas, sim, é possível deixar de procrastinar em 4 semanas. Quando o TDAH deixa de procrastinar, ele resolve vários sintomas de TDAH. E para você entender melhor tudo que eu expliquei até agora, eu vou te mostrar 4 sintomas do TDAH que você resolve na sua vida quando deixa de procrastinar. Eles são ansiedade, desmotivação, desorganização, baixa autoestima. E agora eu vou explicar cada um deles para você, tintim por tintim. Fica comigo. O primeiro deles, e provavelmente o sintoma mais presente em um TDAH, é a ansiedade, que basicamente é o excesso de preocupação com o futuro. É o medo de não ter controle do que vai acontecer. Você sabia que a ansiedade é o principal combustível para a procrastinação? A ansiedade te congela, trava as tuas ações e acelera os pensamentos, prejudicando muito o senso de percepção da realidade, de como ela é de fato. Sabe? Aquela sensação que parece que algo de ruim vai acontecer, mas você não sabe o que é. O coração fica acelerado, parece que você engoliu uma bola que fica presa aqui na garganta. E sem falar na respiração que fica assim curtinha, curtinha, que parece que nem existe, né? Você nem percebe que tá respirando. Isso é tão sério que eu chego a ficar zonza, dor de cabeça. Ansiedade, gente, isso é ansiedade. E tudo isso faz com que o TDAH deixe de realizar o que deveria ser feito no presente. É como uma espécie de uma cegueira, uma névoa que deixa tudo mais confuso. E assim, a procrastinação vai sendo alimentada todos os dias. Entendeu? Porque resolvendo a procrastinação, por consequência, também se resolve os problemas relacionados à ansiedade? Porque quando conseguimos realizar o que planejamos, diminuímos as preocupações. Claro, as preocupações principalmente exageradas, né? E o medo do futuro. E a partir daí a procrastinação diminui, vai ficando pequenininha, até, quem sabe, deixar de existir. E assim, a ansiedade pode até desaparecer e você pode nem lembrar que ela existe. Interessante, né? Agora eu vou falar com você sobre a desmotivação. E a melhor forma de eu falar sobre a desmotivação é falar sobre casamento. Você sabe o que faz uma pessoa continuar casada com alguém por anos a fio? Tipo 20, 10 anos, 30 anos, sei lá. É ela se lembrar de contar para ela mesma o motivo pelo qual ela se casou com essa pessoa, ela tá casada com essa pessoa. E eu tenho um exemplo disso na minha família, um exemplo real mesmo, de casamento de sucesso. O meu irmão e minha cunhada. Um dia eu conversando com a minha cunhada sobre como eu admirava a relação deles, eu disse a ela que eles realmente me inspiravam e me faziam até ter esperança de que seria possível ser feliz no amor, no casamento, né? Disse pra ela, olha, vocês são aqui, ó,
o fio de esperança que eu tenho. E ela me disse que o amor, Lenisa, não é desse jeito que você pensa idealizado, é uma decisão. Que o segredo de um casamento duradouro é se renovar e renovar todos os dias os motivos pelo qual se casou com essa pessoa, porque tá casado. E se manter firme com isso. Não dá pra duvidar. O TDAH tem dúvida o tempo todo de tudo. Falta clareza nas decisões, que normalmente são motivadas por impulso e emoção. Por isso, é muito difícil para o TDAH sustentar uma motivação por longos períodos. E como o TDAH não sustenta motivação por muito tempo, ele muda o foco de direção o tempo todo, porque assim se renova a motivação. Sacou? E a consequência disso é que as coisas ficam inacabadas ou, na maioria das vezes, ficam no plano das ideias, nem saem do papel, nem começam a ser feitas. Ou seja, com clareza mental, comprometimento, com a decisão certa, você obviamente deixará de procrastinar. E por consequência, você vai conseguir certamente manter a sua motivação sustentada a longo prazo. Você tá entendendo como que tá tudo conectado, tá tudo ligado? Agora, vamos para o terceiro principal sintoma, a desorganização. Eu tô cansada de ouvir dos meus alunos e pacientes que se tivessem organização, a vida seria diferente e os resultados, claro, seriam outros. Muitos falam que já tentaram de tudo, investiram em agendas, cursos para se organizar, aplicativos e que nada funcionou. Que nos primeiros dias parece que funciona assim, mas depois volta tudo ao mesmo caos. Tá se reconhecendo aqui que eu tô falando? Tá se identificando? E isso parece muito mais como uma síndrome de Gabriela. Você conhece? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Tipo, Gabriela está associado à crença central de que não tem jeito, que nada vai mudar, que tem que aceitar e pronto. Você quer ver como que isso funciona? Quantas vezes você já organizou seu guarda-roupa, seu quarto, qualquer gaveta aí na sua vida, e na hora parece que tá tudo bem, que tudo vai mudar, você sente aquela leveza, aquela paz, aquela satisfação. E aí, né? Passa um dia, passa 2 dias, o que acontece? Começa tudo de novo aquela bagunça. Volta tudo que era antes. Sabe por quê? A organização faz parte do processo de deixar de procrastinar. Mas não é ela que fará a procrastinação deixar de acontecer. Quando a organização externa acontece, a organização interna acontece. Na verdade, o que rola é uma janela de oportunidade para que você deixe de procrastinar, beleza? Mas sem o conhecimento certo aplicado, a organização vai ser apenas organização. Ela vai ser só organização. Sacou? Então, o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. Você já ouviu falar da síndrome do impostor? A primeira vez que escutei foi na minha formação em psicanálise. Eu super me identifiquei com isso. Eu já falei disso aqui hoje com você, quando eu contei minha história de vida, onde contei, né, que eu era uma executiva, e apesar de ser uma executiva em uma multinacional e ter sim resultados, eu ainda me sentia como uma fraude. Aliás, eu ficava esperando o momento que iriam descobrir que eu era uma fraude. Isso já aconteceu com você? Acho que demais, né? Provavelmente sim. Mas segue comigo aqui o raciocínio. O fato é que, indiscutivelmente, esse sintoma está presente em praticamente todos que têm TDAH. Por isso que eu falei que muito provavelmente você passou por isso. O TDAH, ele se sente muito inseguro, incapaz, inseguro. E isso acontece porque a pessoa sente que as coisas que o mundo espera delas são praticamente impossíveis. Por exemplo, manter o foco por algum tempo ou simplesmente começar e terminar uma tarefa simples sem se perder. Ou ainda, honrar aquilo com que se comprometeu, sem procrastinar. Olha o desafio aí. O fato é que a autocobrança do TDAH é muito cruel. Nós somos terríveis com a gente. A gente se coloca em um nível de exigência muito grande com a gente mesmo, elevadíssimo, que faz com que eu mesma seja muito crítica comigo mesmo e você com você mesmo.
E é claro, os críticos não vão pro céu, né, gente? E eu não sei você, mas eu odeio que me critiquem, odeio mesmo. As críticas do próprio TDAH e dos outros, elas vão se somando, na verdade. As falhas, ao baixo desempenho, a tudo aquilo que eu conto pra mim, eu passo a acreditar. E daí, a autoestima deixa de existir. E a partir daí, entra-se novamente no ciclo vicioso que se retroalimenta. Quando deixamos de procrastinar, a gente muda esse ciclo. E passamos a acreditar mais na gente. A gente passa a gostar mais da gente. E como consequência, o reconhecimento próprio e do outro acontece. E vai aumentando gradualmente a satisfação e a autoconfiança. Você viu o tanto de coisa que você resolve simplesmente deixando de procrastinar? Isso porque eu só falei aqui de 4 sintomas. E na verdade, quando o TDAH deixa de procrastinar, resolve vários outros sintomas. Provavelmente você é TDAH e deve procrastinar muito. E já que estamos nos últimos dias de 2022, você não deve estar tão satisfeito assim com seus resultados deste ano, não? Se você quer ter um 2023 diferente, sem procrastinar e definitivamente mudar isso para sua vida como um todo, você precisa entender o que eu vou te falar a partir de agora. Acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Vamos lá, vamos pensar junto. Você deve ter uma geladeira na sua casa, tá bom? E provavelmente já aconteceu de você chegar em casa cansado com as suas compras e quando finalmente você chegou em casa pensando que ia descansar e foi guardar as coisas de geladeira na geladeira, não conseguiu. Pois acabou descobrindo que não tinha espaço. Mau cheiro, coisa estragada. Você tinha que tirar, porque não dá para colocar coisas novas em um espaço já ocupado. Coisas velhas e, como eu já disse, até estragadas, danificando outras até. É necessário abrir espaço primeiro para que o novo entre. Mas não é só isso. Cada tipo de alimento tem uma forma diferente de ser armazenado na geladeira. Você concorda comigo? Por exemplo, a banana e o pão ficam fora da geladeira, pois eles são consumidos mais rapidamente, certo? Já os legumes e frios, você guarda dentro da geladeira, tá? Para ter acesso mais fácil e para você ir consumindo ele gradativamente e ele não estragando, um pouquinho de cada dia. Porém, as carnes e os congelados, você coloca no freezer, no congelador, porque eles precisam lá de conservar, senão eles estragam, eles são perecíveis. E é claro, para você lidar com eles, você precisa tirar com planejamento e antecedência para você poder preparar. Mas o que acontece se as coisas forem armazenadas no lugar errado? Elas podem ser esquecidas ou possivelmente vão estragar, né? Porque está no lugar errado. E todo o investimento e tempo foi pro lixo. E o mesmo acontece com a nossa mente. O TDAH procrastina justamente por guardar aquilo que não precisa ou guardar no lugar errado. E isso se aplica perfeitamente para a maneira que o TDAH lida com seus projetos de vida. Ou seja, você, tá, que está aqui me assistindo, enquanto você não aprender o que é importante na sua vida, que cada coisa tem o seu tempo e a sua hora de ser realizada de maneira estratégica, você seguirá aqui procrastinando. E é exatamente isso que você vai aprender já nas primeiras semanas da Academia da Emoção. Colocar cada coisa no seu lugar. Saber abrir espaço na sua vida, sair do seu caos. E você vai poder ter acesso a isso tudo, a esse tipo de conteúdo e muito mais, pois eu vou abrir as inscrições para a segunda turma da Academia da Emoção amanhã, segunda-feira, dia 21 de novembro, às 13 horas, 1 da tarde. E essas inscrições ficarão abertas somente até o dia 25 de novembro. Esta é a última chance de você entrar para a Academia da Emoção ainda este ano. Presta bem atenção, tá? Você deve estar se perguntando aí, mas Lenisa, o que é a Academia da Emoção de fato? Você pode estar se perguntando, é mais um curso para TDAH? Não, absolutamente não.
A Academia da Emoção é muito mais que somente um portal de cursos. Nada mais é do que a primeira academia para treinamento de TDAHs do Brasil. Assim como em uma academia de treino físico, onde você vai cuidar aqui do seu corpo, treinar seus músculos, onde você vai ter uma série de treinos para fazer para ter resultado, na Academia da Emoção é a mesma coisa. Só que para sua mente TDAH. Aqui, você, TDAH, irá treinar e cuidar da sua mente do jeito certo. Porque nossas trilhas de aprendizagem funcionam como treinos para quem tem esse transtorno. Treinos que o TDAH ganha autonomia, superando suas limitações para vencer a procrastinação. E assim mudar sua vida para melhor. Os nossos conteúdos e ferramentas práticas, eu estou enfatizando para você entender, tá? São desenvolvidos especialmente para a forma de funcionamento de uma mente TDAH, pois foram criadas por uma mente TDAH. A Academia da Emoção é uma assinatura anual que inclui, sabe o quê? Acesso durante 12 meses, um ano, né? 12 meses. Treinamento, deixar de procrastinar em 4 semanas. A trilha de aprendizagem, descubra como ser TDAH sem procrastinar. A trilha de aprendizagem, introdução ao universo do TDAH, que você vai ter vários conteúdos base para o TDAH entender o que é esse transtorno. Trilha de aprendizagem, as 12 leis do TDAH realizador. Essas leis podem salvar a sua vida. Tem que deixar ela na porta da geladeira. Encontros semanais comigo que já estão gravados lá e os novos, cada vez mais, vão ficar gravados na plataforma. Então você tem acesso exclusivo, conteúdo exclusivo. E é claro, a nossa comunidade da Academia da Emoção, onde você certamente vai encontrar o seu lugar no mundo. No total, são mais de 200 aulas com pelo menos 150 horas de conteúdo, com diversas ferramentas práticas para você aplicar no seu dia a dia. E estamos incluindo novos conteúdos todo mês. Então não para, gente. A gente está sempre crescendo. E não bastando tudo isso, e sabendo que o TDAH funciona melhor quando se compromete com outra pessoa, nós estamos incluindo como bônus totalmente gratuito a mentoria de volta para o trilho, que custa nada mais, nada menos, se você for contratar separadamente, R$ 1.600. E nessa mentoria, você fará todo o treinamento Deixar de Procrastinar em 4 semanas, acompanhado por um padrinho, uma madrinha da Academia da Emoção. Você não vai estar sozinho, entendeu? Seu padrinho, sua madrinha, vão pegar na sua mão e vão te ajudar a chegar do outro lado, lá nas 4 semanas, te conduzindo, te motivando, te apoiando, te trazendo clareza para você conseguir, de fato, virar essa chave na sua vida. Tudo isso sem nenhum custo adicional para você. Tá bom, não tá? Eu te disse que eu pensei em tudo que funciona para uma mente TDAH. Agora você tá acreditando em mim, não tá? Mas além disso, se você também deseja acessar o seu propósito de vida, ainda tem mais 3 bônus extra. Manual de Sobrevivência Índigo, Vivência 21 dias acessando a identidade da sua alma e 18 características Índigo. Então, se você está buscando aí essa conexão extrafísica, mas com sentir, talvez esse conteúdo te ajude muito a complementar tudo que você vem aprendendo aqui na academia. Mas talvez a Academia da Emoção não seja para você. Talvez você não esteja no seu melhor momento de vida para isso. E tudo bem. E você continuará a sua vida. Mas eu sei bem que quem é TDAH acaba procrastinando e deixa tudo para a última hora. E para diferenciar quem está apenas curioso das pessoas que realmente estão comprometidas em deixar de procrastinar, eu resolvi reconhecer quem está comprometido. E essa é a chance para você garantir sua vaga pelo menor valor possível. Vou repetir. Essa é a chance para você garantir a sua vaga pelo menor valor possível. Porque o valor normal da anuidade da Academia da Emoção é R$ 987 à vista, ou 12 de R$ 98,70 no cartão. Como eu já anunciei nas minhas redes sociais e como reconhecimento para os comprometidos, eu vou dar um desconto antecipado de Black Friday de R$ 290
para quem fizer a inscrição até o dia 22 de novembro, às 23h59. Ou seja, a assinatura anual da Academia da Emoção sai por R$ 697 à vista ou em apenas 12 vezes de R$ 69,70 no cartão. Muito barato isso, né, gente? É uma oportunidade única. Olha tudo que vai estar disponível para você por apenas 12 vezes de R$ 69,70. E eu nem preciso usar aqui aquela comparação de que esse valor praticamente não paga nenhum jantar. É óbvio, né? Tá na cara. Então, se você tá achando que tá bom demais, eu te digo, te prepara porque tem mais, fica comigo. Porque o meu coração tá mole, novembro, sabe? Sabe por quê? Porque dia 22 de novembro é meu aniversário. Então eu resolvi dar um presente pra você. As 10 primeiras pessoas que fizerem a assinatura ganham uma sessão de mentoria individual aqui, ó. Comigo, euzinha. O que você acha? E se você fosse contratar essa mentoria individual separadamente, você não pagaria menos do que R$ 450. E você não vai ter que pagar nada por isso. Eu tô te dando se você for um dos 10 primeiros inscritos. Senso de urgência. Vamos lá, quem chega primeiro ganha. Sacou? E isso tudo praticamente sem nenhum risco. Eu confio tanto na qualidade do que estamos entregando, do que eu tô entregando pra você, o que a Academia da Emoção tá entregando pra você, que eu vou dar 30 dias de garantia pra você receber o seu dinheiro de volta. Se você não gostar ou se você não estiver satisfeito. Pouco provável que isso vai acontecer, mas tá aí, tá? Você tem esse direito. É isso mesmo. Eu vou devolver seu dinheiro integralmente e eu não vou te fazer nenhuma pergunta. Você não precisa ficar com vergonhinha. Vamos lá. Lembrando que eu vou abrir as inscrições para a segunda turma da Academia da Emoção amanhã, segunda-feira, 21 de novembro, às 13 horas, 13h. E as inscrições ficarão abertas somente até o dia 25 de novembro. Então eu quero reforçar aqui também que a condição especial de desconto é somente para as inscrições até o dia 22 de novembro, às 23h59, horário de Brasília. Depois, volta para o valor original, aquele lá que eu te falei, que é o valor da academia, sem o desconto. Então já garanta a sua vaga com 290 de desconto e seja um dos 10 primeiros a ganhar uma sessão de mentoria individual comigo. Vai valer a pena, hein? Então aproveite. Essa é a última chance de você entrar para a Academia da Emoção ainda este ano. Não deixe para fazer amanhã o que você sabe que você deve fazer hoje, né? Você sabe muito bem. Então você vai receber um link para fazer sua inscrição através do e-mail, WhatsApp e do grupo de WhatsApp. Fique atento para você não perder a oportunidade. Agora você entendeu como fazer parte da Academia da Emoção? Se tiver alguma dúvida, você pode tirar essas dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Eu vou procurar responder o maior número de perguntas possível. Aqui, ó, tô comprometida com você, tá bom? Então, se você ainda não tá participando do grupo, não perde essa oportunidade. Entra lá no grupo do WhatsApp e é só clicar no botão que tá aqui embaixo desse vídeo. E se você ainda tiver alguma dúvida, amanhã, dia 21/11, eu farei uma live, meio-dia, antes de abrir as inscrições, para tirar as principais dúvidas e esclarecer o que precisa ser esclarecido. Então, fique atento ao seu e-mail e às notificações do seu WhatsApp, pois enviaremos através deles as informações para você fazer a sua inscrição. Gratidão, você está aqui comigo, eu já deixei meu recado, a oportunidade está dada, as portas estão abertas, cabe você entrar ou não. Beijinho, a gente se vê do outro lado e até!